Saudações, mais uma aula aqui no canal Química Orgânica Avante, continuando o estudo das fórmulas orgânicas, como eu falei na primeira aula desse módulo, existem outras fórmulas de representação espacial. Nessa aula eu vou falar da fórmula de Cavalete e da fórmula de projeção de Newman. A fórmula de Cavalete, ela tem essa característica que ela só tem duas formas, tá? Ou o traço do primeiro carbono para cima, ou o traço do primeiro carbono para baixo, que isso representa um giro, né, de 180 graus nessa ligação sigma aqui, fazendo com que esse grupo venha para baixo e esses dois grupos venham para cima. Eu desenhei aqui as metilas em cores diferentes, né, para deixar mais claro. E esses outros grupos aqui podem ser qualquer coisa, ou até mesmo hidrogênio, se for importante, né? Mas o fato da fórmula de Cavalete é mostrar o carbono de trás numa conformação e o carbono da frente em duas possíveis conformações, ou completamente alinhado, os grupos do carbono da sp3 da frente com sp3 de trás, ou de outra forma, né? A fórmula de Cavalete ela não é muito usada, tá? A não ser para o estudo de reações E1, E2, mas ela não é muito usada, não. Já a fórmula de projeção de Newman, ela é bem mais usada, especialmente para análise conformacional. Ela tem essa característica aqui e ela pode assumir duas posições, né? Essa daqui e essa. Uma coisa que você precisa entender é o seguinte: o ponto, né? Essa figura aqui da frente, dividida em ângulos de 120 graus, que é como se você estivesse olhando pela frente da molécula. O ponto da frente representa o carbono anterior, ou seja, o carbono da frente. E o carbono posterior é representado pelo círculo, né? O carbono que está atrás desse daqui. Então, isso daqui, na verdade, são dois carbonos no mesmo eixo, você está olhando pela frente. E ela pode assumir duas formas, a chamada forma alternada, em que os grupos do carbono da frente estão alternados ao grupo do carbono de trás, ou uma forma eclipsada, né? Em que os grupos do carbono da frente estão perfeitamente eclipsados com os grupos do carbono de trás. Como você não consegue desenhar, senão não ia dar para ver, você chega um pouquinho para o lado, mas sabendo que eles estão eclipsados. Uma outra forma de você chamar a conformação alternada, chamar de forma estrelada, né? De forma estrelada. É você chamar de forma estrelada para manter aí a referência astronômica com eclipsada, tá? Mas normalmente se utiliza alternada e eclipsada mesmo. Uma coisa importante no estudo das fórmulas de projeção de Newman é o chamado ângulo diedro, que é representado pelo símbolo φ, que é esse ângulo aqui, que é o ângulo que o eixo do grupo da frente faz com o eixo do grupo de trás. Numa conformação estrelada, os diedros têm um valor de 60 graus, ou seja, esse eixo aqui, esse grupo aqui, está 60 graus, ou melhor, esse grupo aqui está a 60 graus à direita desse hidrogênio aqui, certo? E numa forma eclipsada, o seu ângulo diedro tem valor zero, porque eles estão exatamente atrás, esse hidrogênio está exatamente atrás desse, só que nós desenhamos um pouquinho para o lado para você poder enxergar. E as formas de projeção de Newman, elas são utilizadas para representar várias moléculas, inclusive moléculas cíclicas. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ciclo hexano, representado em fórmula de linha tradicional, que é a figura de um hexágono, e aqui a fórmula de projeção de Newman do ciclo hexano. Esses dois carbonos aqui representam esse, ó. É como se nós estivéssemos olhando por aqui, de frente. Então, esses dois carbonos são esses aqui, certo? Esses carbonos de trás são esses dois. Já esse daqui é esse carbono da frente e esse daqui é esse carbono de trás.
E aqui é a fórmula de projeção. Quando você utiliza o modelo de bolas e varetas, isso fica mais claro. Ó. Aqui, ó. O ciclo equisano olhado de cima, né, por cima, é representado pela figura do hexágono. Agora, quando você olha o ciclo equisano no modelo de bolas e varetas pela frente, você vê nitidamente a semelhança com a sua fórmula de projeção de Newman. Esses dois carbonos aqui são os dois da frente, do ponto. E os dois de trás, você não está vendo no modelo de bolas e varetas, porque eles estão eclipsados pelos da frente. Por isso, aqui na projeção, você só representa o de trás como um círculo e o da frente como um ponto. Né? E os hidrogênios estão estrelados aqui, sendo que o ângulo diedro desse é de 60 graus. E para que essas fórmulas de cavalete e projeção de Newman são usadas? Basicamente, quando se estuda análise conformacional, ainda não tem lista disso aqui no canal, mas vai ter. Estudo do mecanismo de reações E1 e E2, já tem playlist aqui sobre essas reações de eliminação, e lá, quando eu falei do mecanismo, eu utilizo essas fórmulas de projeção de Newman para poder explicar o mecanismo. Aqui eu estou ensinando a desenhar, né? Porque essa parte das fórmulas se vê-se normalmente em orgânica 1, já as reações é ali em orgânica 1 e 3, em orgânica 2 e 3. E aqui nós temos também a estereoquímica, né? Para falar de moléculas quirais, isômeros constitucionais, você precisa fazer uso dessa fórmula de projeção de Newman e das fórmulas de Cavalete, às vezes, para mostrar a diferença de um isômero para o outro no espaço tridimensional. Era isso. Obrigado. Bom estudo.